Então, tem a NR31, essa não é uma aula de NR31, então vou pincelar alguns itens importantes. Fala sobre segurança e saúde no trabalho da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração. Então, ela está completinha aqui no QR Code, que já está disponível para vocês no PDF. Bom, teve uma alteração toda vez que eu vou dar aula, essa aula eu pesquiso para ver se teve mais alteração, mas não. A última alteração foi em 2022, relacionada à CIPA do trabalhador rural. Então, na parte de medidas de proteção pessoal e de agrotóxico, nada mudou, né? Então, 2022 veio a redação vigente, né? Para serviço de CIPA, né? CIPA do trabalhador rural. Qual que é o objetivo da NR31? Ele vai estabelecer o que é responsabilidade do contratante, do produtor rural, e o que é responsabilidade do contratado. Então, os dois têm suas responsabilidades, os dois têm as suas obrigações e competências. Então, isso aí é para deixar claro o que cada um tem que fazer. Bom, cabe ao empregador, né? Ele tem que cumprir e fazer cumprir as disposições legais, garantir adequadas condições de trabalho, higiene e conforto. Então, lá também na NR31 vocês vão ver que tem toda a questão também de conforto, de alojamento e tudo mais, que a gente não vai entrar nesse assunto. Adotar os procedimentos necessários quanto à ocorrência de acidente de trabalho, incluindo analisar suas causas e assegurar que os trabalhadores, né, fornecer informações claras aos trabalhadores. Não adianta ele chegar a uma pessoa que tem um nível, estudou até a quarta, quinta série, e querer falar um palavreado muito difícil, um palavreado incompreensível para aquela pessoa. Então, a pessoa que está, o empregador tem que ser claro nas palavras, transmitir toda a mensagem de uma forma clara e de uma forma que a pessoa compreenda as informações que ele tem que passar. E ao empregado, né? O empregador ainda, ele tem que informar aos trabalhadores os riscos decorrentes ao trabalho. Porque, de repente, se fizer, olha, tem um produtor aqui que todo dia às 7 da manhã ou às 6:30 da manhã, dependendo do corre da fazenda, ele faz uma reunião com os trabalhadores dele, e ele conversa, ele faz um diálogo diário de segurança, né, DDS, mas numa fazenda não muito grande, só que eu acho um cuidado tremendo. Tanto que amanhã eu vou na fazenda dele fazer entrega de produto, e ele me convidou para participar também. Então amanhã cedinho eu vou estar nesse produtor, que inclusive a gente acabou virando amigo, né? Sou amigo da família dele. Por quê? Porque nada melhor do que você falar para a pessoa qual é o risco que ela está tendo se ela não fizer aquela operação correta. E no caso dele também, que não é só de aplicação, por exemplo, se não fizer a manutenção correta na semeadora, se não regular a colhedora, o que pode acontecer, né? Os resultados dos exames, e aqui, gente, eu fico pensando, eu sou de 82, então nesses anos 80 acho que teve um acidente em Goiás com o Césio, né? E eu vi numa reportagem que os bombeiros que foram na casa da menina, na casa do catador, que ficaram expostos ao Césio, ninguém falou para eles do risco que eles estavam sendo expostos. Então, eles foram lá, manusearam, tudo mais, mas eles não tinham ideia do risco. Então, está aqui agora na NR, tudo bem que não é da nossa área agrícola, mas só para fazer um paralelo para que vocês entendam. Então, tem que falar o que pode acontecer com ele. Permitir que o representante dos trabalhadores acompanhe a fiscalização, disponibilizar à inspeção de trabalho todas as informações. E cabe ao trabalhador, então, assim, o fulano está fazendo o diálogo diário de segurança dele. E o empregado não está cumprindo as atividades, então, a parte do empregador ele está fazendo, né? Adotar as medidas de prevenção determinadas pelo empregador, submeter-se a exames médicos, então, quando for necessário, ele tem que fazer esse exame médico, tem que colaborar com a empresa na aplicação da SNR. Cabe ao trabalhador. Pessoal, isso aqui por mim nem precisava estar na lei, porque é óbvio, né? A pessoa tem um pouco de capricho, um pouco de zelo, ela não vai danificar a área de vivência, ela vai cumprir as obrigações, as orientações relativas aos procedimentos de segurança, ela não vai realizar gambiarra, alteração nas ferramentas, né? Nada mais é que um ajuste técnico emergencial, gambiarra.
comunicar ao seu superior se alguma ferramenta, máquina ou equipamento for danificado ou perder a sua função. Falando agora sobre a medida de proteção para evitar a intoxicação, a gente vai falar um pouco sobre o EPI, tá? Então, se você for olhar o QR Code da NR31, vocês vão ver que o EPI tem, acho que, uma página e um pouquinho só. Tem a NR6, que é uma NR complementar, que essas descreve todos os EPIs. Inclusive, EPI que não é relacionado à aplicação somente. Tem o de aplicação, tem o de apicultura, tem o de trabalho com objetos perfurantes, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar com cana-de-açúcar, cuidando de viveiro, e trabalha com objetos cortantes, tem o EPI específico para ela, então não é só o EPI da aplicação, mas aqui a gente filtrou só o de aplicação. Bom, então o que é previsto, né? Chapéu ou boné tipo árabe, protetor facial, perneira para aplicação não é obrigatório, colete refletivo não é obrigatório, mas se tem trânsito de máquinas, você tem que rezar cartilha da onde você estiver. Por exemplo, quando eu fiz o pós-doutorado em cana-de-açúcar, que o meu experimento foi com aviação e na usina, chegava de madrugada, além do EPI, eu tinha que usar também o colete refletivo. Por quê? Por questão do trânsito de máquina nos carregadores. Então, se for, o Jairo trabalha com cana, ele vai me dizer se é assim mesmo. Mas a gente precisa seguir a cartilha de quem está nos recebendo. Roupas especiais para atividades específicas. Então, o empregador deve, né, se indicado, ter a exposição solar, disponibilizar protetor solar. Então, tem vários detalhes inerentes a essa área e outros, né? Então, o empregador, assim como na NR31, na NR6, ele deve exigir que os trabalhadores utilizem, né? E o empregador ele tem que orientar, assim como fala na NR31, na NR6, reitera isso daqui. E cabe ao empregado utilizá-los, o EPI, apenas para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer tipo de alteração que torne impróprio para o uso, né? E cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Vamos começar então. O nosso EPI ele é considerado um EPI conjugado porque ele é mais... Ai, meu Deus. Vou voltar aqui. Porque ele é composto de mais de uma peça. Então, se é mais de uma peça, é um equipamento conjugado. Todo o EPI tem que ter um certificado de aprovação. Então, ele é competência do Ministério de Segurança da Saúde e do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, pode ser importado desde que tenha o nosso certificado de aprovação, né? Então, aqui tem que estar falando que até 2009 o CA era fornecido em termos de responsabilidade sem a necessidade de ensaios técnicos. Só que a partir de 30 de setembro de 2009, então tem agora ensaios técnicos para saber quantas vezes eu posso lavar aquele EPI, né? Então, todos esses ensaios são feitos desde 2009, faz um tempo. A empresa é obrigada a fornecer o EPI gratuitamente. E uma outra coisa, o empregador também ele é obrigado a lavagem, descontaminação desse EPI também é a cargo do empregador, tá? Por que a gente tem, então, esse EPI conjugado? Para evitar as principais vias de contaminação. Oral, térmica, respiratória e ocular. Estava até comentando sexta-feira, eu dei essa mesma aula, eu comentei assim, gente, não sei por quê, na minha cabeça loira, eu achava que a contaminação respiratória era maior, mas não, 70% da contaminação que ocorre, da intoxicação, a contaminação é via térmica, gente. Olha, eu só depois de ler esse estudo que eu percebi, mas na minha cabeça que era o respiratório, né? Então, a gente tem isso. Os sintomas de intoxicação a gente já conversou lá na frente. Isso aqui é só para vocês terem material para estudar. Então, ele é considerado um EPI de corpo inteiro, né? Então, avental, jaqueta ou capa, macacão, colete ou faixa de sinalização, então, em casos específicos. E esse material que é feito, o EPI, para aplicação de defensivos, ele é um material que ele tem que ser classificado ou C2 ou C3, tá? Então, tem 3 níveis de vestimento, C1, C2 e C3. Somente a C2 e C3 que são
autorizados, né, que é permitido que se faça o EPI. Qual que é a diferença entre elas? A C2 é para baixa, média exposição. Então, se você faz aplicação tratorizada, né, se você não tem tanto contato com o produto. Agora, se você está fazendo a limpeza e descontaminação de pulverizador, mexendo em cauda, tem o avental, que ele é C3. Você precisa ter essa proteção a mais, tá? Então, você tem que ter esse tecido, na verdade, é como se fosse um plástico, né, uma lona, o C3, mas o C2 é a menor exposição, o C3 ele é para maior exposição. Qual que é a diferença deles, professora? Então, todos eles é feito teste, isso aqui é durante o teste, né? Então, aqui tem o EPI, aonde está simulando o agrotóxico está em azul, então não entrou em contato com a vestimenta. Mas o C2 é esse tecido de algodão com substância hidrorrepelente. Esse é o C2. O C3 é esse impermeável. Então, se você vai fazer uma aplicação no costal, por exemplo, na soja, onde a soja está quase que até a sua cintura, você, além de contaminação pelo CO2, você ainda tem o molhamento, aí a sua calça tem que ser C3 também, tá? Que é totalmente impermeável. Então, a gente tem o C2 adequado para aplicação de baixa, média exposição. Então, isso aqui ele ainda tem a substância hidrorrepelente, aqui não mais, né? E o... em caso de molhamento, né, como aquele exemplo que eu falei para vocês, tem que ter um reforço na perna, né? Reforço de nível C3. O que seria o C3, então, professora? C3 tem, inclusive, o macacão ou a calça e o jaleco também. Então, para descontaminação, limpeza de pulverizadores, é muito adequado que se utilize o C3. Então, ele evita mesmo o molhamento. Como o próprio, ou pode ser o C3 complementar. O que seria o C3 complementar? Você tem um EPI, deixa eu voltar aqui. Você tem um EPI igual esse, todos C2. Mas você vai fazer a mistura de calda, você vai colocar o jaleco, e esse jaleco, sim, ele é C3. Então, ele complementa, mas ele não substitui. Você tem que estar com o EPI C2 embaixo e o jaleco C3. Então, é muito interessante a gente saber a diferença também, porque eu já participei de orientação e mentoria em algumas empresas de agrotóxicos, que eles não sabiam a diferença entre C2 e C3, e o pessoal que fazia limpeza de pulverizadores estava com EPI C2. Então, a gente acha, às vezes, que é muito simples, mas, às vezes, as pessoas não têm toda essa informação. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, a calça e o jaleco, vou falar tudo dois. Ou tem no jaleco aqui as instruções de como lavar, ou vem junto com empacotadinho também essas instruções. Então, é algodão tratado com substância hidrorrepelente, então é uma veste C2. E se você tem aquele risco de molhamento, né, você tem também o reforço impermeável nas pernas, C3. Então, essa partezinha amarela, ela é mais impermeável, ela é mais resistente, então ela é C3. Proteção de membros superiores na NR3, seria mais para quem presta concurso, né? E às vezes pode ser que caia alguma pergunta. Proteção de membros superiores é o item C, e calça é o item D. Botas, né? O sapato, PVC, cano longo e a calça por fora da bota. Por quê? Caiu aqui a cauda, ela vai escorrer e não vai para meia, ela vai escorrer para fora da bota. Calçado, na NR6 é o item G, né? Contra agentes químicos. O avental, sim, ele é sempre C3, tá, gente? Por quê? Porque ele deve ser impermeável. Na altura do joelho, o Eduardo, a Gabriela e o Jário, que me conhecem pessoalmente, sabe que eu sou baixinha, então provavelmente o avental para mim vai até para baixo do joelho. Se você está preparando calda, ele está para frente amarrado nas costas. Se você está trabalhando com costal, você coloca nas costas o jaleco, o avental, e amarra na frente, você coloca invertido. Filtro ou respirador, filtro mecânico ou
químico, né, de carvão ativado ou descartável. Qual que é a diferença, né? Então, tem o respirador com filtros químicos, o respirador descartável também, então todos eles são adequados. Mas qual que vai ser a diferença, então, né? A gente tem, para agrotóxicos, os dois são classificados como ok. E o nível de proteção do respirador descartável é semelhante a de um respirador de baixa manutenção com filtro. Não sei porque eu tenho a impressão de que, Gabi, eu vou deixar para o final, tá? De que esse aqui ele protege mais, mas a gente tem aqui a peça semifacial filtrante, PFF descartável, então ele tem uma vida útil mais curta. E essa aqui é um filtro especial, você troca também, né, à medida que você usa. Viseira e boné árabe, mais para a hora de limpeza e descontaminação e mistura de calda. Capacete não, capuz ou balaclava, né, para quem porventura for prestar concurso, é o item B da nossa NRC. Protetor facial, então aquele protetor, principalmente na hora de mistura de calda. Proteção auditiva, se houver um incômodo no drone, a gente pode falar disso também, que eu acho que nossa aula extra bônus vai ser na quinta-feira, a gente pode perguntar isso também nessa aula. As luvas são de borracha nitrílica ou neoprene, né? Então, luva de látex ou PVC, elas são utilizadas mais para sólidos. Concentrado emulsionável ou solvente orgânico, nitrílica ou neoprene. Limpeza, não vou ler tudo isso aqui para vocês, porque sempre vem a instrução no EPI, mas o principal é seguir as recomendações do manual de instrução do fabricante. Como vestir e como retirar, então isso aqui é obrigatório, está fixado no galpão de defensivos também de várias fazendas que eu vou, graças a Deus, né, o Senar, através do Soja Plus, ele fez um trabalho bem legal em relação a isso. Então, a maioria dos galpões defensivos tem, inclusive eu vou mostrar uma foto para vocês. Aqui um resuminho de quando você tem que usar todas as peças, né? Por exemplo, o avental é para medir e misturar, então se você vai fazer uma aplicação terrestre, né? Você já pode retirar o avental, lavar e limpar o pulverizador, todo o resto de novo, principalmente C3, tá? Na hora da limpeza. Falar um pouquinho aqui para finalizar, nosso tempo de 40 minutos já deu, mas só para complementar, vamos falar um pouquinho também sobre o galpão de defensivos, aonde a gente tem que armazenar, né? Então, tem a questão aqui dos transportes, mas aqui, ó, isso aqui é o que o Márcio sempre faz. Acabei falando o nome da pessoa. O que ele sempre faz, o diálogo diário de segurança. Então, é muito interessante. O óbvio tem que ser dito sempre, principalmente para a turma que está trabalhando na linha de frente. Então, a gente tem aqui o que é vedado, né? São vedados aqui no Brasil produtos que não estejam registrados, são vedados menores de 18 anos. Então, aquele produtor que fala, meu filho me acompanha em todo lugar. Tá, mas ele não pode acompanhar na hora da aplicação, ele é menor de 18 anos. Maior de 60, mulher gestante, período de lactação, né? O produto tem que ter o receituário, que foi o tema da nossa live, indicação do rótulo. O intervalo de reentrada tem que ser, principalmente para o tema toxicologia, que é o tema de hoje. Então, o que é o intervalo de reentrada? É você entrar na lavoura sem precisar estar usando o EPI. O Soja Plus também orientava bastante. Não, cadê por isso? Reutilização de embalagens. Então, tem o sistema de recebimento dessas embalagens vazias e inutilizadas. A armazenagem tem que ser de acordo com o estabelecido pela bula, né? O transporte também, os carros têm que ter um compartimento externo, não pode, por exemplo, carregar um defensivo agrícola e uma ração para cavalo no mesmo compartimento, ou alimentação. Então, tem toda uma regra quanto a isso. Bom, isso aqui eu tentei implementar, né, mas foi bem interessante, porque deu até uma noção de quantas vezes a gente entrava na lavoura.
mas é importante, principalmente para você saber qual que é o intervalo de entrada, quanto você pode entrar, quanto foi feito de fabricação. Então, é interessante em cada talhão ter esse dispositivo. Os equipamentos de aplicação têm que ser bem conservados, inspecionados, ter toda aquela questão de checklist. E falando agora sobre edificações, a edificação para o armazenamento de defensivos, ela tem uma regra também. Então, tem que ter aficionado as placas de perigo, agrotóxico, proibido fumar, como colocar e como remover o EPI, por exemplo, né? Então, tem que estar a mais de 15 metros de habitações. Então, tem toda uma regrinha sobre, né? Isso aqui foi o que eu tirei foto. Isso aqui foi o que eu tirei foto num dos galpões defensivos aqui bonito, né? Então, aqui a gente tem o sistema de ventilação, só que tem que ser telado também. Depois de armazenado, feito mistura, falando do EPI, já para finalizar, a gente tem a questão da lavagem das embalagens. E o Edson, que trabalha no IPEV, ele foi meu aluno também, na época que eu dava aula na faculdade. Uma vez ele passou, eu convidei ele para uma aula dessa, quando eu estava dando aula na aviação online. Foi a mesma aula que eu dei na sexta-feira. E ele falou o seguinte, que hoje o IPEV ele já consegue receber embalagens, inclusive assim, a Gabi ela comprou uma fazenda, e lá na fazenda tem um galpão de defensivos, um defensivo vencido. Então, eles já têm estrutura para receber, né? Lógico que você não vai mandar toda hora um trem vencido lá para eles, mas ele já tem estrutura para receber e descontaminar esse produto, esse galão. Então, assim, você não vai receber multa, você não vai, né, ter nenhuma oneração em relação a isso. Pelo contrário, você vai destinar de uma maneira correta. Eu não sabia disso, fiquei sabendo quando o Edson entrou Vou até ver se eu faço uma live com ele. E vou deixar salvo para vocês também, vai ser bem interessante. Aqui mais do mesmo, pessoal, em relação à tríplice lavagem, só para que vocês tenham material para ler, né? E aqui está o site do Inter. Então, como que eu faço isso na fazenda, nas fazendas que eu trabalhava e na minha? A gente vem aqui no sistema Campo Limpo, então a gente cadastra a fazenda. Por exemplo, lá em Douradina, o mais próximo de eu entregar defensivo é Rio Brilhante. Então, abre um calendáriozinho, igual o calendário do computador, onde tem os dias que eles podem te receber. Depois disso, eles vão pedir qual que é o tipo de caminhão que você vai entregar, para eles terem uma noção de volume de embalagens que eles vão receber, né? E como que eu agendava? Isso aí é pessoal, tá, gente? Não é uma regra, não está na lei. Mas eu sempre agendava para início de março e final de julho, começo de agosto. Por quê? Porque todos os produtos que eu usava na soja, eu devolvia de uma vez só. E depois o do milho. Então, eu sempre fazia essa questão da logística reversa. E como às vezes eu estava que às vezes era difícil conseguir a agenda, mas era outubro, setembro, eu já agendava. E a gente acaba esquecendo a data. Vem por WhatsApp, vem por SMS. Atenção, fazenda XXX e Y. Tal dia é o dia de você devolver, falta uma semana para você devolver suas embalagens. Então, eu sempre achei bem legal esse sistema deles também. Bom, pessoal, então era isso que tinha para a gravação de hoje, tá? Eu já vou finalizar aqui a nossa gravação.